Assumiu meu reinado quando eu ainda era criança, com 8 anos de idade. Cresci e me tornei um rei que agradou a Deus. Observo meu currículo e vejo como é possível servir a Deus independente da sua idade, o que é possível ser íntegro e é independente de sua história familiar. Meu bisavô foi o rei Ezequias, homem temente a Deus. Ele, apesar de ser um rei de ações aprovadas, demonstrava ser ferido em ações, em emoções. A Bíblia relata que um dia ele ficou doente e recebeu a visita do profeta Isaías, que lhe disse: os teus dias estão contados. O rei, ao ouvir tal notícia, chorou amargamente e pediu a Deus que ficasse curado. Então, o Senhor lhe concedeu mais 15 anos de vida, e nesse período tornou-se um rei soberbo. Segundo Crônicas, capítulo 32, versos 24 a 26. Naqueles dias Ezequias adoeceu mortalmente e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que lhe fora feito, porque o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela exaltação do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém, e a grande ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Meu bisavô, o rei Ezequias, teve como filho meu avô Manassés, um filho que desagradou em extremo a Deus, levantando altares a ídolos falsos, restaurando todo o nível de idolatria e paganismo. Um dia, ele acabou preso pelos assírios e levado para a Babilônia, com um gancho no nariz e cadeias de bronze. Somente após esses acontecimentos, ele se converteu e começou a pensar no Deus de Israel. Segundo Crônicas 33, 1 e 2. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Do meu avô Manassés nasceu meu pai, Amon. Meu pai teve um reinado pior do que o do meu avô. Ele construiu muito mais altares a ídolos pagãos e não se humilhou diante de Deus. Foi um rei tão mau que acabou sendo assassinado em casa pelos próprios oficiais. Finalmente, depois de Amon, meu pai, Josias, assumiu o trono de Judá. Imagine como era a vida de rei. Carregava uma pesada carga sobre mim. Imagine uma criança com uma história familiar difícil desses e ainda por cima tendo que ouvir frases do tipo: esse aí é filho de Amon, misericórdia, ele é neto de Manassés. O bisavô dele foi aquele que choramingou para viver mais e estragou Israel, gerando um filho como Manassés. Isso é traumático, principalmente para uma criança. Porém, eu possuí um coração reto e busquei o Deus de Israel, e não os deuses falsos de meus pais, com todo o estigma, todos os nomes horríveis, talvez recebidos por causa dos meus antepassados idólatras e que foram reis maus. Eu consegui me recuperar e mesmo na juventude me tornei um dos reis mais admiráveis da história. Aos 8 anos de idade, tornei-me rei de Israel. Com 16 anos, tive um entendimento de que Deus era o Deus de Israel. Ainda moço, comecei a buscar o Deus de Israel. Temia ao Senhor e reconstruí a casa de Deus.
restaurei todo o país, levantei os celeiros, restaurei o sacerdócio, o ministério profético, os levitas, e reconstituí a festa da Páscoa. Então, enquanto rei, eu não permiti que nenhum altar fosse levantado a deuses falsos. Agora nós vamos ler o texto bíblico, 2 Crônicas 34, de 1 a 3 e 2 Crônicas 35, 18. Josias, 8 anos, começou a reinar e dos 31 anos reinou em Jerusalém e fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi seu pai, sem se desviar deles, nem para a direita, nem para a esquerda. Porque no 8º ano do seu reinado, sendo ainda moço, começou a buscar o Deus de Davi seu pai, e no 10º ano começou a purificar a Judá e a Jerusalém dos altos e dos bosques e das imagens de escultura e de fundição. Próximo. Josias fez uma aliança e marcou seu ministério, celebrou a Páscoa. Nem Davi celebrou essa festa como Josias o fez. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes e levitas e todo o Judá e Israel que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. Vejamos agora algumas lições da vida de Josias para nós hoje. Primeiro, Deus confiou um ministério nas mãos de um jovem e ele não desperdiçou a oportunidade, apesar de ser tão novo. Em qualquer idade é tempo de servir a Deus. Na organização Embaixadores do Rei, temos a oportunidade de servir a Deus, crescendo fisicamente, moralmente e espiritualmente. Crescemos no conhecimento da vontade de Deus para a nossa vida. Aprendemos a usar com eficiência a Bíblia. Estudamos a vida de missionários na Palavra de Deus e nos livros missionários. Aprendemos com as aventuras deles nos campos mais distantes. Segundo, Josias foi uma criança, um júnior e um adolescente com a visão dirigida pelo Senhor. Josias conheceu a Deus através dos textos bíblicos encontrados no templo. A palavra de Deus mudou a vida do rei Josias. Por isso, os embaixadores podem também, como Josias, ter suas vidas dirigidas pelo Senhor através dos 5 ideais dos embaixadores do rei, que são estudos bíblicos, oração, mordomia, e serviço real. O desejo de servir a Deus que Josias tinha no seu coração ajudou a preservar a paz sobre toda a sua nação. Uma vez, a profetisa Hulda disse que Deus ia destruir toda a casa de Israel, mas mudou de ideia por causa do testemunho de Josias. O embaixador do rei que aprende a cada dia como Deus pode ser mesmo na vida de muitas pessoas. Temos muito que aprender com o rei Josias. Deus espera que tenhamos a mesma coragem com Deus. Seja nosso embaixador Jesus e representa bem seu reino aqui na terra. A missão do embaixador do rei é anunciar o reino de Jesus e a salvação que ele veio oferecer com sua morte na cruz. Como ele
você serviu ao Senhor, cada um de nós aqui nesta noite deve também servir ao Senhor. 2 Coríntios 5:20 diz que somos todos embaixadores da parte de Cristo, que possamos aprender com o rei Josias a servir ao Senhor em todas as